Tá gravando? Falhas de gravação. Boa noite, gente, tudo bem? Desculpa o atraso. Hoje a aula, pra quem vai ver depois, vai ter uma duração um pouco menor, porque a gente tá começando quase meia hora de atraso, parte culpa minha, parte da tecnologia, a maior parte é minha. E a nossa aula vai ser justamente sobre culpa, mentira, sobre responsabilidade civil, que tem tudo a ver. A gente vai ter duas aulas sobre responsabilidade civil, pelo que eu vi no edital, pelo que eu vi no script lá das aulas. E hoje vai ser a primeira, assim, tem bastante conteúdo, mas eu acho que das matérias do direito civil é a matéria mais gostosa de estudar. E aí, assim, esses dias alguém me mandou um e-mail que eu até nem consegui trabalhar, não consegui ler porque eu tô trabalhando muito pra sair de férias com vocês semana que vem, e perguntando assim, como que eu faço pra estudar civil, a matéria que eu tenho mais dificuldade e tudo mais. O que eu percebo é que, em geral, as pessoas têm mais dificuldade com civil e processo civil. Mesmo quem trabalhou e tem alguma experiência, encontra dificuldade, porque primeiro que a área civil é muito extensa. Então, saber de uma coisa não significa saber de outra. Eu, por exemplo, estou pegando agora em família. Todo mundo tem medo do civil puro e eu chego lá e não sei como executar alimentos direito, o que pede, o que não pede. Então, assim, civil é muito extenso. Mas, além disso, o direito penal, ele é mais... Um menino que trabalha comigo estava falando esses dias que o direito penal, o processo penal, ele vai sendo tocado. Porque é tudo inerente, é tudo questão de ordem pública, é tudo questão ligada aos direitos fundamentais mais íntimos. Então, nunca acaba o seu direito de fazer um HC. Qualquer nulidade anula o processo desde o início, sabe? Então, no processo penal, primeiro você consegue remediar mais as coisas. Segundo, que a lógica é sempre a mesma. Se teve alguma falha, anula. É sempre assim. No direito civil não é assim. Eu lembro que nas provas pro oral, eu tava fazendo teste oral, a gente fez uma turma assim, de uma galera que a gente passava o sábado inteiro, cada um examinando o outro e tal. Eu lembro um menino falando, não sei o que lá, como que era? Presunção de inocência, alguma coisa assim. Meu, não tem isso em civil. Em civil você sopesa as provas. Não tem muito. Mas você vai pesar a prova, você vai ver indícios. Então, assim, é muito mais. Eu acho mais rico. Mas a questão é a seguinte, quem não tem experiência prática com civil pena um pouco, porque tem coisas que são um pouco lógicas e tal. Eu falo isso por conhecimento de causa. Eu fui muito melhor em penal na prova do que civil, e a minha experiência é toda com civil. Mas pra mim foi mais fácil aprender direito penal do que aprender direito civil. Então civil é uma coisa que a experiência é muito importante, porque você começa a respirar aquilo, começa a ficar fácil, assim. Então o que eu sugiro no estudo? Quem não tá tendo experiência, tá difícil dizer, vai estagiar com isso, né? Difícil. Mas assim, você lê processo, você lê decisão. Quando você pega uma decisão, não lê só alimenta, lê o negócio inteiro para você entender o começo, meio e fim daquela lógica de pensamento. Então, assim, hoje a aula que eu preparei é bem nesse aspecto. A gente vai falar sobre responsabilidade civil, vamos falar do início e tudo mais, mas a gente vai falar muito da jurisprudência. E não a jurisprudência dos juízes, mas os tribunais, como que eles vêm decidindo, STJ, STF e tal, como que eles vêm decidindo, porque é isso que vai fazer a diferença. Os pressupostos formais não é... Vocês vão ver que tem muita contradição, inclusive nas decisões. Deixa eu ver aqui. Então tá, ai meu Deus. Ups, gente, o que eu fiz aqui, ó? Dá um pause aí. Dá um pause. Voltou? Bom, então vamos falar sobre a responsabilidade civil, o básico. A responsabilidade civil clássica é a responsabilidade que ela é formada por 4 elementos principais. 4 elementos fundamentais, na verdade, não é nem principais, são os 4 elementos fundamentais. Que é a conduta humana, a culpa lato sensu, o nexo de causalidade e o dano ou prejuízo. Sempre que vocês forem pensar e der um tilt na cabeça e esquecer, ela é muito lógica. Então, assim, se eu passo um dano a alguém, eu fiz algo, então, mas como vai saber se fui eu ou se foi a Rose? Tá, então é a culpa da Fernanda. Mas como vai saber se o que eu fiz causou aquele mal? É o nexo de causalidade. O que eu fiz causou esse dano, então tem que fazer o nexo. Se não foi o que eu fiz, foi o que outra pessoa fez, quebrou o nexo de causalidade, eu já não sou mais responsável. E o dano ou prejuízo. Então, a gente viu na aula passada, conseguimos?
A gente viu na aula passada o artigo 86 que fala sobre danos, né? Que para você indenizar alguém tem que ter dano, tem que ter causado danos. Eu dei até o exemplo assim, se eu grito uma ofensa racista numa fazenda vazia sem ninguém, eu não tô causando dano a ninguém. Então pode até ser uma conduta tipificada aí no penal, mas no civil não. Imagina, como que eu passo mesmo, gente? Tá torto o aparelho. Como que passa? Calma, que ela vai passar aqui. Vai te corta. Mas como que faz? Pronto, recomeçando. Gente, pode. Eu escrevi aqui, ó, os 4 elementos na lousa. Eu apareço aí, né? Aparece. Tá. Os elementos. Os elementos da responsabilidade civil. A responsabilidade civil clássica, quando ela nasceu, ela era responsabilidade civil subjetiva. Porque a gente vai ver que a responsabilidade civil objetiva prescinde desse segundo requisito, que é a culpa. Eu preparei a aula estudando cada um desses e tudo que importa. Então, excludente de culpa, excludente de nexo e tal. Então, assim, mas sempre tenham em mente que a gente está explorando esses 4 elementos e no fim a gente vai falar sobre dano, dano material, dano coletivo e tal. E aí vocês vão ver, ao longo do... em vários eu tô trazendo a jurisprudência, os informativos e tal. E vocês vão ver que as decisões, elas não seguem uma lógica. Então, por isso que é importante ler os informativos, porque o que era dano... Eu vou dar um exemplo aqui que eu trago mais pra frente na aula. Por exemplo, cigarro. Cigarro, eu fumo. Se o STJ tem decidido que ele não paga indenização para quem tem problema. Só que se você for ver a teoria do risco do negócio, que é a que influencia, que eu vou falar, era para indenizar. Então é meio que uma decisão de contingenciamento, porque tanta gente tem problema com o cigarro e tanta coisa você não precisa saber, além do lobby das empresas de cigarro, óbvio. Mas você não consegue saber exatamente se aquela pessoa ia ter aquela doença de qualquer maneira ou não, tal. É um contingenciamento. Então assim, a gente vai estudar a teoria e a prática, a gente vai assim... O lobby que as empresas fazem vai influenciar, o bom senso, o medo de dar um caos na justiça, os desembargadores julgam com essa lógica também. Putz, se a gente der isso aqui, acabou, o mundo inteiro vai vir litigar, então não, sabe? Então, assim, vamos estudando e vamos vendo a jurisprudência é importante. E aí eu tava sugerindo formas de estudar. Uma coisa que me ajuda muito quando eu estudo civil é me imaginar na situação. Então eu falo tipo, quando alguém atropela uma criança, vai pagar a indenização dos pais dessa criança? Aí eu sempre penso assim, putz, quando eu era criança eu ajudava meus pais, sempre que eu, em termos de lucros cessantes, né, porque a gente vai ver. Então eu sempre me coloco naquela situação, o prédio, se cai alguma coisa no prédio, vai pagar a indenização ou não vai? Eu sempre penso, no meu prédio como seria? Eu jogava coisa pela janela quando era criança. Eu sempre tento dar uma visualizada naquela história, porque quando vem a questão, você já percorreu aquela linha de raciocínio, você não ficou na decoreba. Essa é uma sugestão que eu faço para começar a decorar mais. Então, putz, o pior é que os slides estão assim, gigantes. O primeiro elemento que eu coloquei aqui pra gente estudar, por uma questão lógica mesmo, é a culpa. Justamente pra gente dividir a responsabilidade, que ela é objetiva ou subjetiva, né? Em geral, eu tô aflita que vocês não vão conseguir ver os artigos e tudo mais. Em geral, a culpa, ela tem 3 requisitos, mas esses requisitos, essa divisão entre culpa grave, não sei o que lá, vale decorar aquilo que está no código, porque discussão doutrinária vocês vão ter na primeira fase, e aí a gente vai matar um leão de cada vez e a gente vai estudar para a primeira fase. Mas, de uma forma geral, o que a doutrina e a jurisprudência verificam para ver se alguém tinha culpa naquilo? Primeiro, voluntariedade do comportamento. Então, se eu tenho um espasmo involuntário muscular e derrubo um copo, eu não tenho culpa naquilo, né? Então, precisa ser voluntário. Eu posso não ter... A gente sabe que pode ter a tal da imprudência e tudo mais. Você pode não estar querendo aquele dolo direto, né? O dolo direto é o conceito mais do penal, mas você pode não estar querendo aquele dolo direto de causar aquele mal. Mas você tem que ter tido voluntariedade na conduta que causou o mal. Então, por exemplo, sei lá, o caso lá das pílulas de farinha. Alguém da empresa, da Sharing, sei lá, falsificou as pílulas de farinha, colocou, ao invés do princípio ativo, colocou farinha. Ela queria que fulano e ciclano engravidasse? Não, mas ela colocou o que ela quis. Então a voluntariedade da conduta é o primeiro requisito.
O segundo requisito é a violação de um dever de cuidado. Então, se eu tinha um dever naquilo, também eu vou ter agido com culpa. Então, era uma conduta que poderia ser esperada de mim. Então, na verdade, eu falei 3, mas eles são 2. Então, tem que ser voluntária e tem que ser algo que poderia ser esperado de mim, né? Então, quando uma mãe que entorta o portão pra, sabe, salvar alguém e tal, ela teve voluntariedade e aí ela vai ter excluído lá, depois a gente vai ver, ela vai ter excluído o dever de indenizar justamente porque dela não era esperada uma conduta diversa, né? A culpa ela é separada a culpa lato sensu é separada de 2 formas: a culpa stricto sensu e o dolo. O dolo é a intenção de causar aquele mal a alguém ou aquele de ter aquela atitude. A culpa não, a culpa é o tal do sem querer. Essa é a culpa stricto sensu. Sempre fazer essa divisão entre culpa lata e a culpa stricto sensu, né? Os 2, a conduta é voluntária, mas em um eu queria produzir um certo resultado e no outro eu não queria produzir o resultado, né? A culpa stricto sensu, ela tem quando é o tal do foi sem querer, eu não queria e tudo mais, ela é dividida em 3 tipos. Lá pelo Código Civil, artigo 186, a gente falou bastante do artigo 186 na aula passada, que ela traz o quê? Imprudência, negligência e imperícia. Então, você pode ter querido fazer aquilo, é o dolo, você vai responder. Agora, se você não quis, mas agiu com negligência, imprudência e imperícia, você vai ser responsabilizado por aquele dano que você causou. Conseguimos? Bom, vamos lá. Ai, meu Deus, tô até com medo de mexer nisso aqui. Agora pode ficar tranquilo. Vamos lá. Quer pegar aqui de volta? Pronto. Deu uma mudada na formatação, mas tá show. Então, eu trago aqui, ó, artigo 186, 186, 951. O 951 eu vou ler aqui pra vocês, só pra gente ir memorizando a redação aqui dos artigos. O disposto nos artigos 948, 949 e 950 aplica-se no caso de indenização devida por aquele que, no exercício de atividade profissional, por negligência, imprudência ou imperícia, causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão ou inabilitá-lo para o trabalho. Reparar que não consta imperícia no artigo. Então, a imperícia, ela pressupõe uma qualificação profissional para o exercício daquilo, né? Então eu fiz uma faculdade, eu fiz um curso, eu fiz alguma coisa, eu sou o perito naquela atividade. E aí, se eu agir com imperícia, sendo perito naquilo, então assim, se eu estiver numa ilha deserta e precisar fazer uma cirurgia em alguém para tentar salvar a pessoa, eu não posso ter imperícia nisso, eu posso no máximo ter negligência, tipo, qualquer pessoa sabe que a pessoa ia infeccionar. Agora o médico não. O médico, se ele o médico no momento de uma cirurgia não lava a mão, isso aí não é imprudência, isso é imperícia, ele sabia o que ele tinha que fazer. Então, imperícia tem mais a ver com habilidade profissional para fazer aquilo. Não necessariamente profissional no sentido de exercício da profissão, não, mas eu não atuo mais como médico, tudo bem, mas você tem aquela qualificação. Então essas são os três tipos de culpa que, ainda que a pessoa não quisesse produzir aquele fim, ela vai ser responsabilizada. Falando em termos de cláusulas gerais, esses são conceitos que são abertos, né? Então, assim, imprudência é a falta do cuidado mais a ação. Então, eu não tive cuidado e fiz alguma coisa. Exemplo, dirigir bêbado e bati no carro alheio. Dirigir bêbado, como vocês sabem, tem uma certa discussão aí, se dolo, se é culpa e tal. Mas eu acho que é culpa, por mais que é a coisa mais idiota do mundo, acho que tem que ser responsabilizado, mas enfim. Então é a falta de cuidado. A negligência é a falta de cuidado, mas uma omissão. Eu não fiz algo, que nem uma omissão de socorro. Mas de qualquer forma, gente, vai ter uma valoração do julgador, achar que teve imprudência ou não. Isso aí vai cair num caso, 2 casos idênticos com 2 juízes diferentes, decisões diversas, com certeza. Ainda aqui falando sobre a culpa, tem os graus de culpa. Esses graus de culpa, eles são importantes porque alguns artigos
trazem uma distinção ou uma majoração ou minoração da responsabilidade em razão do grau de culpa. Tem a culpa lata, a culpa grave, a uma imprudência ou negligência crassa. Então aquilo é crasso, não é dolo, é uma culpa grave. Não é que o cara quis fazer aquilo, mas a negligência dele foi absurda, né? Também vai comportar valoração. O agente até que não queria o resultado, mas agiu com tamanha culpa de tal forma que parecia que quisesse. É o mesmo efeito do dolo, vai reparar integralmente. A culpa leve, a culpa média, essa culpa intermediária, enfim, não vou nem entrar nesses conceitos que isso não vai cair na prova, mas é uma culpa média. Também, e mais havendo excessiva... Tá, peraí, aqui o artigo. Em havendo a culpa intermediária e concorrente em relação a terceiro ou a própria vítima, merece a aplicação do artigo 945, 944 e 945, a gente vai ver a redação mais pra frente, pelos quais a indenização vai ser dividida com alguém. Então, ele teve, apesar de ele ter produzido um certo resultado, ele dividiu aquela responsabilidade com alguém. Então, foi uma culpa média. A gente vai ver aqui o artigo. E mais, o artigo fala, havendo excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização, especialmente se a vítima tiver concorrido para o caso. Então, gente, isso aqui é um artigo que eu já vi caindo algumas vezes. Então, fala da excessiva desproporção. Depois vocês vão ver a redação. O que é o caso de ter uma excessiva desproporção? É aquela pessoa, já viram aqueles videozinhos de que a criancinha tira um sabão em pó da pilha e cai 400 mil? É tipo isso, a sua atitude é mínima e o dano é gigante. Um caso que aconteceu esses dias aqui na cidade de São Paulo, não sei se vocês lembram, que eu fiquei até com pena, foi um caminhoneiro que acho que bateu num outro caminhão embaixo ali da ponte da Santa Amaro. Simplesmente, até hoje, está parado, tem chance de precisar demolir a ponte entre a Santa Amaro e a Bandeirantes. Virou um caos. Tipo assim, ninguém passa lá, você passa a noite e ainda tá com, tipo, CT lá o tempo todo fazendo vai e vem, assim, porque interditou uma pista. Tava tendo chance de desmoronar, ninguém podia passar. Aí recentemente liberaram pra passar ali em cima, mas assim, as obras vão ser absurdas. Porque um cara bateu o carro, tipo, você tem a opção de bater naquela esquina ou aqui. Ali você vai ter que pagar, sei lá, 60 mil reais pra um caminhoneiro. Aqui é tipo assim, 15 milhões. Por baixo, né? Porque quanto custa uma ponte? Qual o custo social ali, o bairro inteiro ali, Santa Amaro, Moema, tá todo mundo afetado, dano social absurdo. Então assim, o juiz nesse caso, ele vai falar, olha, não vou condenar o caminhoneiro ou ainda a empresa de caminhão, porque o cara bateu embaixo e teve uma fatalidade acho que explodiu, alguma coisa assim. Então é um desses casos. Quando é excessiva a desproporção entre o dano e a atitude da pessoa, o juiz pode reduzir equitativamente. Equitativamente, outro conceito aberto, mas o juiz vai analisar e vai dar uma reduzida. E tem a culpa levíssima, o menor grau possível, situação em que o fato só teria sido evitado mediante o emprego de cautelas extraordinárias. Ele teria que ter tido muita cautela para perceber que aquela atitude ia causar aquele mal. No direito civil, em regra, responde-se exclusivamente pela culpa levíssima, porque se tem em vista a extensão do dano. Então, vou terminar aqui. Presente a culpa levíssima, a indenização a ser paga deverá ser reduzida mais ainda. Eis que o artigo 945 atual enuncia que a mesma deve ser fixada de acordo com o grau de culpabilidade. Então, dá até para excluir a culpa. Enfim, eu ia dar um exemplo, mas aqui bate um pouco no nexo de causalidade, mas... espirrei, alguém pegou uma doença e morreu, sabe? Então assim, é tão... Ah não, mas você já sabia que você não podia espirrar do lado de um idoso. Tipo, uma cautela tão absurda para se exigir de alguém que a indenização, enfim, na prática acaba às vezes sendo excluída. Vamos ler aqui os dois artigos principais que falam sobre culpa. A indenização mede-se pela extensão do dano. Esse aqui é o princípio geral da reparação integral do dano. Tenham essa expressão em mente, reparação integral do dano, sempre. Por quê? É o grande clichê para você afastar qualquer coisa. Quando a pessoa fala, não, mas eu não sabia. Você fala, não, pela reparação integral do dano. Se eu não condenar, é enriquecimento sem causa da outra parte. Porque você sempre tem que ver. Ele teve um efetivo prejuízo. Pode ser moral, pode ser material, teve um prejuízo. Se eu ficar diminuindo, dizendo, não, ele não teve culpa e tal, eu não estou sendo reparada integral. Alguém está... Eu estou sendo responsabilizada um pouco... ainda que seja, pelo mal que me aconteceu. Isso é justo? Sem eu ter concorrido? Então você sempre vai alegar, olha, pelo princípio da reparação integral do dano, ele vai ter que me pagar, enfim. Aí o parágrafo único fala, se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização. Pode reduzir a zero, muitas vezes também.
Aí 945, se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. Esse culposamente aqui é lato, ela pode ter sido, pode ter querido contribuir ou não. Mas, então, se a vítima contribuiu de alguma maneira, ela vai ser reduzida. Então você vai meio que ponderar quem que teve mais culpa ali. É o caso, por exemplo, eu tenho um pânico de pitbull, aí me soltam um pitbull, eu vou lá e tenho uma arma do meu lado e atiro no cachorro. Óbvio que eu fui excessiva, óbvio que eu não podia matar o cachorro de alguém assim, mas também, será que a pessoa precisava soltar um pitbull, que todo mundo acha que é meio perigoso? Então assim, vamos olhar e vamos ver, cada um vai responder aí de alguma maneira, né? Então nesse caso a reparação integral da vítima não vai ser observada, né? Porque os artigos mitigam mesmo. Vou ler aqui o enunciado da Jornada de Direito Civil, falando justamente do... Peraí. Não, mas eu acho que eu coloquei no lugar errado. No artigo? Ah, não, na verdade eu coloquei que ele é relacionado, que ele podia estar lá no fim, onde a gente fala de dano moral. Fala, embora o reconhecimento dos danos morais se dê em numerosos casos, independentemente de prova, a gente vai falar sobre isso, que são os danos em re ipsa, para sua adequada quantificação, deve o juiz investigar, sempre que entender necessário, as circunstâncias do caso concreto, inclusive por intermédio da produção de depoimento pessoal e da prova testemunhal em audiência. Então o que ele está dizendo aqui? Tá, o dano moral vai ter que pagar, ele é presumido nessa situação, mas vamos investigar? Vamos ver se ele também não deu causa, vamos ver o lado dos outros e tudo mais, justamente para averiguar esse grau de culpa aí, e não... O que normalmente os juízes fazem é reduzir o valor do dano moral. Mas nesse caso, o certo é, você teve o dano moral, foi tanto, o juiz acha que é 10 mil, então é 10 mil. Então, sendo 10 mil, eu acho que ela concorreu um pouco, então vou reduzir para 5 e tudo mais, mas na prática o juiz faz quando ele acha que a pessoa teve culpa ou que, né, ele dá um valorzinho bem micro. Aí aqui, enunciado 458 também da Jornada de Direito Civil fala: o grau de culpa do ofensor ou sua eventual conduta intencional deve ser levado em conta pelo juiz para a quantificação do dano moral, a mesma coisa. O grau de culpa da pessoa que fez aquele dano, eventualmente você foi exposto porque uma criança fez alguma coisa, enfim. A redução equitativa da indenização tem caráter excepcional e somente será realizada quando a amplitude do dano extrapolar os efeitos razoavelmente imputáveis à conduta do agente. Enfim, tudo falando da mesma coisa. Aí tem uma certa discussão, né? Porque a responsabilidade objetiva, ela é a responsabilidade que prescinde de culpa, né? Então a gente vai ver aqui todos os tipos mais pra frente, tá? Ela é uma evolução da responsabilidade civil, porque antigamente a responsabilidade civil era estritamente subjetiva, né? Você olhava o elemento da culpa, mas o 945, o 944 e o 945 falam em redução da obrigação de pagar em razão de alguém ter contribuído para aquilo, ou a vítima, um terceiro, ter contribuído. E aí se discutia muito se esses artigos são aplicáveis à responsabilidade objetiva. Justamente porque na responsabilidade objetiva não se discute culpa. Então, será que ali no ônibus, por exemplo, a responsabilidade da transportadora é baseada na relação de consumo. Relação de consumo é responsabilidade objetiva. Então, se eu me acidentar num ônibus, eles vão ter que me pagar, não vão ter que ver se eu tive culpa. Mas e se eu estava de salto-agulha e uma perna de muleta, cheio de livro na mão e não quis segurar? Será que vão poder ver um pouquinho a minha conduta também? Ainda que não se discuta culpa e responsabilidade objetiva? Então tinha toda essa discussão, né? E aí, após debates, a doutrina tem indicado posição no sentido de que, vez que os casos de responsabilidade objetiva poderá o réu alegar culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, visando afastar totalmente a responsabilidade, poderá também alegar as atenuantes. O que isso significa? Que se eu estou vendo, se na responsabilidade objetiva um dos requisitos para eu não pagar nada é dizer que a vítima tem totalmente culpa, eu também vou poder alegar que ela teve um pouquinho, também vou poder alegar que ela concorreu para aquilo. Então, depois da doutrina debater muito esse aparente contrassenso de discutir culpa em responsabilidade objetiva,
tem indicado nesse sentido, que uma vez que você pode até excluir a responsabilidade, diminuir a responsabilidade, pode mais, pode menos, né? Aí aqui, o enunciado aqui da jornada fala justamente isso. A conduta da vítima pode ser fator atenuante do nexo de causalidade na responsabilidade civil objetiva. Tá. Eu acho que tem uma imprecisão naquilo, porque não é atenuante do nexo, né, gente? Atenuante da culpa, porque o nexo é o nexo, ele está ou ele não está, né? Mas enfim. Aí aqui falando sobre a responsabilidade civil subjetiva e objetiva. A responsabilidade civil objetiva, ela é fundada na teoria do risco em uma de suas modalidades. A gente vai falar aqui sobre as modalidades. É importante, isso aqui não é uma definição doutrinária boba, não. É porque cada uma diz respeito a um campo do direito, entendeu? Então, dentro da responsabilidade civil objetiva, existe a teoria do risco administrativo. E não são teorias que são aplicadas, eu sou adepto da teoria do risco administrativo. Não, ela é para certas ocasiões. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Então, a teoria do risco administrativo é adotada nos casos da responsabilidade do Estado, administrativo do Estado, né? Lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, fala: as pessoas jurídicas de direito público, as de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Ou seja, as pessoas jurídicas de direito público ou quem estiver fazendo uma atividade pública vai responder pelo agente, enquanto atividade de agente, óbvio. Eu, defensora pública, não posso ser responsabilizada porque eu empurrei alguém no metrô hoje. Não, a defensoria não vai ser responsabilizada, vai ser eu. E aí, então eles vão responder, objetiva, você não vai discutir culpa, assegurar o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa. Então ele paga e aí vai cobrar do seu agente. Aí, em relação ao agente, quando a defensoria vier cobrar de mim um dano que eu realmente fiz, perdi um prazo, a pessoa perdeu uma indenização, aí a pessoa entra, a gente lá na defensoria, a gente tá vendo o dia que isso vai acontecer. Uma falha minha, aí esses dias até teve um caso engraçado que teve uma falha de comunicação lá na triagem, e aí foi um rapaz que tinha um mandado de citação, que tinha que fazer um recurso no juizado especial. O juizado especial na primeira instância não precisa de advogado, na segunda precisa. Então ele saiu de lá e falaram pra ele: você vai na defensoria pública pra recorrer. E aí ele ligou e agendou no nosso 0800, que tá com 2 meses pra agendar. Só que se você tem um mandado, se você tem uma ação em curso, você não precisa ligar no 0800, você pode ir direto. E aí ele pegou e agendou, chegou lá, tava com o braço perdido, caiu comigo. Aí eu olhei e falei: olha, você me desculpa, o atendente tinha que ter te perguntado se você tinha... Eles têm que ter um jeito de perguntar se a pessoa tem um mandado, né? E aí ele falou: tá, e agora? Quem que vai sanar esse meu prejuízo? Eu quero entrar com uma ação contra a defensoria. Eu falei: meu Deus, eu vou ter que caminhar ele para entrar com uma ação contra a defensoria contra a defensoria. E a gente tá vendo o jeito que isso vai acontecer, porque a gente quer acesso à justiça para ele. A gente vai ter que entrar com ação contra a defensoria, se acontecer mesmo, se ele for inconsuficiente. Nesse caso, eu deneguei por impossibilidade jurídica. Eu achei que não tinha possibilidade jurídica mesmo. Então, porque a pessoa entra com uma ação no JEC, ela entra com o que ela quiser. Só que aí depois ela vai querer que a gente recorra, eu vou ver se tem viabilidade jurídica também, né? Tem até um caso clássico lá do Central, um cara que é meio doidinho, ele entrou com uma ação no JEC dizendo que os funcionários do metrô estavam envenenando ele. E aí eu falei: eu não vou conceder essa agência, porque eu já tinha brigado com ele, porque ele tinha entrado com 1 milhão de ações. Aí eu já tava defendendo ele um monte, assim. Aí ele entrou com essa. Eu falei: se você entrar, a gente não vai mais te defender, tá? Porque ele fica muito confortável depois que a defensoria tá com ele. Aí beleza, não, vamos te defender. Aí ele ficou doido, mas assim, não tem prova nenhuma, não dá, né? Mas enfim, então é isso. Essa aqui é a responsabilidade, a teoria do risco administrativo. O ente público ou as pessoas que estão fazendo atividade pública, né, ainda que sejam pessoas privadas, pelos seus agentes. Vai responder, vai discutir responsabilidade, vai ser objetiva. Eu já vi casos em que você consegue excluir por culpa exclusiva da vítima. Então assim, um ônibus bateu no carro, se provar que o carro teve culpa, que parou no farol verde, não sei o que lá, ninguém vai responder. Não é que você para de ter os excludentes, né? Tem uma discussão, gente, sobre a omissão. Porque, em regra, a teoria do risco administrativo, ela comporta as ações. Aí tem uma discussão sobre eu trago a discussão... exatamente aqui. A responsabilidade, na omissão, ela é subjetiva, ela para de ser objetiva. Esse é o entendimento clássico. Então,
nas ações dos agentes públicos, vai responder os órgãos responsáveis. Nas omissões, você vai ter que comprovar que a pessoa se omitiu tendo que agir. Então, você vai analisar a culpa. Teve um entendimento recente no Rio de Janeiro, que eu acho que ainda não chegou nos tribunais superiores, responsabilizando o Estado por omissão, que foi o caso das balas perdidas. O Tribunal do Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça, acho que ainda não foi para o STJ, responsabilizou o Estado do Rio de Janeiro pelas balas perdidas. E por que isso é muito novo? Porque aí é o dever de segurança, então eles se omitiram na segurança. Isso aí é o tipo de coisa que quem decide aqui, ó, é abrir porteira pra tudo, gente. Porque quanta omissão não tem? Eu já fui assaltada um monte de vezes. Vou entrar na justiça contra todos, né? Enfim, aí tem a discussão, a frase clássica dos juízes nesses casos, que eu já vi gente indo pro judiciário pedindo esse tipo de coisa, é que o Estado não pode ser o segurador universal de todos os danos. Então, como o Estado tem o dever de segurança, moradia, saúde, qualquer coisa que for de ruim na vida da pessoa, eu vou pedir pro Estado. Então ele vai virar que é um segurador. Qualquer dano que você tiver, você vai contra ele. E assim, seguro de vida, a sua morte, você vai contratar uma seguradora. Então essa é a visão. Se você não contratar uma seguradora para tudo da sua vida, não é o Estado que vai ser. Mas, isso aqui foi uma super inovação, talvez comece a ter mais decisões nesse sentido. No caso do roubo de aviação, como base, porque a gente paga o seguro obrigatório. O DPVAT? Não, no caso, ele tinha um carro, ele estava pagando as prestações, e aí ele entrou com base no pagamento dos impostos, porque o carro foi roubado, ele não tinha mais como pagar. Eu acho que eu até trago esse caso, sabia? E aí ele entrou contra o Estado, porque o Estado deveria dar segurança para ele, não deixar o carro ser roubado. Mas ganhou ou não ganhou, né? Eu não sei. Eu acho que eu trago um precedente contra a seguradora. Contra a seguradora não, contra a financeira, para parar de pagar pelo menos, entendeu? Então. Esse caso tem precedente. Então, você é roubada e você é fato de terceiro, não sei o que lá tal, você para de pagar o financiamento. Tem precedente nesse caso, porque normalmente roubava o seu carro, você continuava pagando 60 parcelas do carro roubado. Se não pagasse, se não tiver seguro. Exatamente, executa e vai. Mas contra o Estado eu nunca vi. É um risco mesmo, porque é isso. Aí acabou, né? Nunca vão dar. Não, a defensoria vai ter que fechar as portas, gente. Né? Mas enfim. Então, só para relembrar, falei desse caso porque isso aqui é uma inovação de responsabilizar o Estado por omissão. Normalmente é a ação. Nas omissões, você vai ter que provar que a pessoa, que ele tinha o dever de agir ali. Então, tipo assim, minha casa pegou fogo. Putz, onde estavam os bombeiros? Eu vou ter que provar que teve uma negligência ali dos bombeiros, que o bombeiro agiu mal, aí a gente vai examinar a culpa. Mas normalmente é a omissão, é bater o carro, causou mal e tudo mais. A segunda teoria é a teoria do risco criado. Lembrando que a gente está dentro das teorias da responsabilidade civil objetiva. Então, a teoria do risco criado está presente nos casos em que o agente cria o risco decorrente de outra pessoa de uma coisa. Cite a previsão do 938, que trata da responsabilidade do ocupante do prédio pelas coisas que deles caírem ou forem lançadas. Então, esse aqui é um caso de responsabilidade civil objetiva que está no Código Civil. Então, tem os casos clássicos são administrativo, consumidor e tudo mais, ambiental, mas esse aqui, ó, dentro do código, a gente vai ver esse artigo aqui mais pra frente, que é o tal do defenestramento. Eu vacilei, deixei um negócio lá na minha sacada e derrubei. Eu não vou poder virar e falar assim, não, mas foi sem querer, eu bati o cotovelo, nem vi, eu bebi um pouco mais. Não, gente, você não podia ter deixado o negócio no seu parapeito. Então você criou um risco. Criou um risco, você vai ser responsabilizado, por mais que não tenha culpa sua. Você tinha que ter uma cautela ali. Você tem um gato, você precisa colocar grade. Enfim, é uma cautela que se espera das pessoas que vivem em sociedade. Isso era uma coisa que eu ia falar. A evolução da responsabilidade civil subjetiva para a responsabilidade civil objetiva tem muito a ver com o nosso convívio em sociedade cada vez mais complexo. As relações são cada vez mais intrincadas. Eu tenho chance de causar danos hoje em dia que antigamente eu não conseguia. Então, assim, pensar... o próprio, assim, ter um carro na mão. Se ninguém tivesse carro, se a gente voltasse a 200 anos atrás, eu não conseguiria matar uma pessoa. Quem tem carro consegue matar alguém, ponto, sabe? Então, assim, as coisas vão... Internet. Antigamente eu ofendi uma pessoa, eu gritava com ela, eu e ela no quarto. Hoje em
dia eu consigo jogar para todo sempre e para sempre vai estar no Google uma foto horrorosa que eu tirei dela e coloquei na internet. Então assim, as relações vão ficando cada vez mais complexas, a gente vai sendo capaz de produzir cada vez mais danos, a questão do lucro das empresas, dessas grandes empresas e tal, é outra coisa que gera responsabilidade objetiva, a gente vai falar. Então assim, quem lida com muita gente vai ter que se responsabilizar por esse tanto de gente, que é o caso das empresas. Você está colocando no mercado de consumo, você vai ter que se responsabilizar. Você não vai poder dizer, não, foi um funcionário meu que eu não tive culpa que ele... Não, você responde, porque você está tendo lucro daquela atividade. Então assim, as relações vão ficando complexas, os danos vão ficando complexos. A gente vai ver mais pra frente os danos, tá? Porque tem os chamados novos danos, né? Aí tem a teoria. Então, assim, esse aqui do risco criado, vocês podem ver ao longo do Código Civil todo. É sempre que você olhar alguém sendo responsabilizado, não porque quis fazer algo, não porque concorreu para aquilo, mas porque deveria ter tido uma cautela. Teoria do risco criado. Aí tem a teoria do risco da atividade ou risco profissional, quando a atividade desempenhada cria risco a terceiros, que pode se enquadrar no parágrafo único do 927, que eu já li para vocês, né? A atividade normalmente... haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, isso aqui já fala objetiva, né? Nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza risco aos direitos de outro. Então, naturalmente, o que você faz aí fala aqui, né? Normalmente desenvolvida, tem uma ideia de habitualidade, né? Então, a conduta profissional se enquadra aqui. Então, uma coisa que eu sempre faço e que pode causar dano ao outro, eu vou ter que me responsabilizar por aquilo. Eu não vou poder ficar criando riscos todos os dias da vida dos outros e quando o risco ocorrer, eu falo, não, mas eu não quis. Não, você está colocando um risco na sociedade, você está colocando uma tensão ali que se você não tivesse aquela atividade, você não criaria. Então, você não criaria, então você vai ter que ser responsabilizado. Começar a ficar confuso, vocês me falam, tá, gente? Tem a teoria do risco proveito. Essa aqui é a do CDC. É adotada nas situações em que o risco decorre de uma atividade lucrativa. A diferença entre o risco da atividade e o risco proveito é porque essa aqui não pressupõe um lucro, né? Essa aqui pressupõe o risco de uma habitualidade. Eu tô tentando lembrar aqui de algum exemplo, não tô conseguindo criar um exemplo, gente. Uma coisa que habitualmente alguém faz que cria dano, que cria risco ao outro. Sei lá. O automóvel poderia ser considerado né? Uma coisa eu dirijo todo dia eu tô botando um pouco de risco na sociedade. Mas, para não ter um colapso no direito, não é enquadrado, né? Tem que ser alguma coisa que ela é excepcional, né? Ela é diferente. Teoria do risco proveito, adotada nas situações em que o risco decorre de atividade lucrativa ou a gente retira um proveito do risco criado, como nos casos envolvendo o risco de um produto, relacionados com a responsabilidade objetiva decorrente do Código de Defesa do Consumidor. Então é assim, eu coloco aquele risco na sociedade e eu tenho lucro com aquilo. Não é que eu sou malvada. Então assim, eu coloquei danoninho no mercado, eu tenho lucro com aquilo. Então se tiver um danoninho com problema, eu tenho tanto lucro daquela atividade que eu tenho que contingenciar esse tipo de dano. Não dá pra... também uma coisa clássica que as pessoas falam. Como que fala? Meio que democratizar o risco e privatizar os lucros. Então o risco todo mundo sofre, mas o lucro é só seu, vai pra sua conta. Então você precisa dividir isso com a sociedade também. Então é o caso do CDC. Eu falei na aula passada pra vocês daquela questão das pessoas que se jogam na linha do trem. É um caso desse. Porque assim, pode parecer muito imbecil, a pessoa quis se jogar. Mas o metrô é uma atividade que ela é perigosa por natureza. Tem um trem ali passando, sei lá, 100 por hora, ela é perigosa por natureza, eles têm lucro naquilo. Então assim, não dá pra eu falar pra uma menina que perdeu o pai, falar assim, não, ele que quis se jogar. E aí o metrô fica lá com aquele metrô numa mega velocidade todo dia, um monte de gente andando, ele lá oferindo todo o lucro, mas na hora que um infeliz consegue se matar lá, ou cai ou tal, aí não, aí agora você que fica aí com o seu prejuízo. Então essa é a teoria do metrô, e aí foi o que eu falei pra vocês. Justamente por causa disso, muito provavelmente a linha amarela fez aquele muro, né? Ninguém consegue se jogar mais. O cigarro, ele entra nessa teoria? Foi o que eu falei. Eu acho que tem que entrar. Que isso? Se o metrô, que é um negócio para transportar as pessoas, tem uma utilidade ímpar na sociedade, a bebida, o cigarro também, é a mesma coisa.
eu tô colocando um produto no mercado de consumo, que as pessoas usam pro que quiserem. No metrô é pra se transportar, pra andar, e o cigarro é pra ter prazer, é pra tal. E na hora que a pessoa tem um prejuízo, eu falo, não, opção sua. Mas o STJ decide, eu trouxe aqui o entendimento, decide que não. Isso aí é lobby. Eu tenho um amigo que trabalha em empresa de cigarro, eles fazem lobby mesmo, ir pra Brasília, conversar com o deputado. É assim, porque o dia que começar a responsabilizar, para. E o negócio do metrô eu fico com dó, porque eu tava explicando essa teoria pro meu pai, porque meu pai tava achando um absurdo, né? Meu pai é engenheiro, trabalhou no metrô anos. Eu tava falando, pai, eles vão lá e pegam todo o lucro, e aí na hora do prejuízo, ele... Mas é uma mentira que eles têm dinheiro. Não, assim, as contas são tão difíceis, porque o metrô, tipo, não é uma empresa, não é a Monsanto, sabe? Não, o metrô, tipo, tá lá com as continhas ferradas. Mas é uma mentira, eles não têm tanto dinheiro assim. Meu pai tava na CPDM também. Meu, eles são uns ferrados. Fiquei com pena, mas é da forma que aplica. Acho que tá faltando dinheiro pra fazer lobby, né? Ah, mas meu contrato de seguro de vida e um tempo depois a pessoa suicidou. Aí ficou um questionamento se era cabível porque foi suicídio. Já tem decisão. Tem decisão, O Sul tem condenação Sim, achei que... por causa do uso do cigarro. Ah, tá. Tá na Câmara de... Tem uma do Sul, né? O Sul já tinha visto. Sempre mais moderno. Mas a STJ não. Suicídio depois de 2 anos. O Sul foi Tipo, acho que depois de Então, 2 anos. tem no código. Já tem algumas coisas. O outro é se de manter, né? Porque às Gente, vezes é coerente. pode dar, mas às vezes no tribunal é forte. Reverte tudo, porque eles sabem que se isso. deixar um precedente, acabou. Mas no caso de suicídio, tem uma disposição específica no código, dizendo que tem é 2 anos? Tem 2 anos e tal. Só que, eu lembro que eu peguei o caso desse quando eu trabalhava no tribunal. Então se você faz um contrato de seguro de vida e você se suicida nos 2 anos seguintes, não paga indenização. Mas isso aí cai direto. Qual que é o entendimento? Que a má-fé não pode ser presumida. Então é o princípio do direito. Porque Só se for o suicídio premeditado, né? se você conseguir comprovar que premeditou. Então, se conseguir comprovar que eu fiz o seguro hoje pra me matar amanhã, e tipo, obviamente, não é o dinheiro pra mim, mas é pra minha família, eu já quero me matar, deixa eu fazer um seguro de vida. Se eu conseguir comprovar que eu fiz seguro de vida visando lucro, sim. Super difícil, né? Um elemento interno aí, que é difícil. Eu lembro que eu fiquei meio desgostosa, assim, porque tem um sentido social nisso, né? É que 2 anos é bastante tempo, né? Muita coisa muda, muita ideia muda aí em 2 anos, mas enfim. Mas não prevalece, isso aí já é lei morta, na verdade, né? Porque é expresso, mas não se aplica. Aí tem a culpa presumida. Peraí, saímos deixa eu ver se eu esgotei aqui. Saímos, né? Das teorias da responsabilidade civil, gente. Da responsabilidade civil objetiva. Ah, não, sabia que eu tinha pulado, né? Porque aí tem o que mais agrava, que é a teoria do risco integral. A teoria do risco integral não aceita nenhuma excludente de dever de indenizar. Ou seja, não admite fato de terceiro, não admite força maior, nada. Ela é a mais agravada e, assim, eu tenho certeza que se mitiga, porque tem uns casos que ficam absurdos. Mas é o caso, ela em geral não é adotada, não foi adotada pelo CDC, o consumidor admite sim como exclusiva da vítima, é o clássico caso da pessoa que coloca o gato no micro-ondas, essas coisas, mas em danos ambientais ela aplica muitas vezes. Você compra um imóvel, você viu, não tinha nenhuma ação judicial, aí entram lá porque há 15 anos jogaram alguma coisa no rio ali. Você vai responder. Então, assim, você não teve culpa, você viu, a ação não estava ajuizada, você responde. Então é isso. Não admite excludente de responsabilidade civil. Não é tão simples assim, tá? Porque aqui a aula não é sobre isso, não é tão simples. Mas existem casos em direito ambiental em que a responsabilidade é do risco integral, você vai responder por tudo. Tem um caso, falando sobre isso de culpa exclusiva da vítima, ridículo, que a gente pegou lá na defensoria, que é até meio vexatório. Um cara que tomou uns 15 Viagras. E aí ele... Não morreu, mas assim, perdeu o órgão total. E entrou com pedindo indenização da empresa. Da empresa, assim, sei lá quem é, da empresa do medicamento. E aí perdeu, que aí ele ficou assim, querido, meio subentendido que não era pra tomar 10. Era 10, 15, alguma coisa assim. Caso clássico. Atividade de risco
é a chamada cláusula geral da responsabilidade objetiva. Sempre que se soma, que você cria um risco, você vai ser responsabilizado, a gente falou ali atrás. Deve haver uma habitualidade, falando sobre a atividade de risco lá da teoria do risco criado, ela deve ter habitualidade e, isso aqui que é importante, o risco deve ser acima da normalidade. Então você cria um risco para aquele dano acima do que é normal, por isso que o carro não entra, isso que eu quis dizer, o carro não entra e abaixo do perigo, você não pode colocar ninguém em perigo, mas você está produzindo um risco acima do que é normal e abaixo de uma situação de perigo, porque você não tem direito de criar perigo habitual para ninguém, mas aí você está numa faixa de acima do que é o normal criado, né? Deixa eu ver se aqui interessa. Nossa, responsabilidade civil é a matéria mais regulada, assim. Aqui, ó, são critérios de avaliação dessa atividade de risco, entre outros, estatística, prova técnica e máximas de experiência. Nem precisa dizer, né? Risco é uma cláusula geral, você vai avaliar caso concreto e o juiz vai poder usar estatística. Tantas pessoas fizeram aquilo, prova técnica e máximas de experiência, ok. Aí aqui fala, essa responsabilidade do 927 aqui da atividade de risco configura-se quando uma atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano causar à pessoa determinada um ônus maior do que aos demais membros da coletividade. Agora, gente, vamos fazer uma distinção aqui, que é importante, isso aqui inclusive cai na minha prova. Na minha prova oral. Nossa, eu errei. Eu lembrei super tenso, eu fui mal no civil, ele me botando na parede, assim, que é a distinção entre culpa presumida e responsabilidade objetiva. Numa primeira análise, parece que é um sinônimo, né? Quando você presume que uma pessoa teve culpa naquilo, você está responsabilizando ela independentemente de culpa. Mas não é bem assim. A culpa presumida, ela ainda assim é uma culpa. Ela ainda é responsabilidade subjetiva. Você ainda está olhando um elemento subjetivo. Mas o autor não precisa provar. Então, aqui tem uma inversão do ônus da prova. Qual que é o caso clássico? Batida traseira de carro. Então, você presume que quem bateu atrás tem responsabilidade, mas você consegue desconstituir isso. Então, assim, o autor não precisa provar, mas o réu consegue provar, né? O réu consegue desconstituir essa presunção. Então, você presume que quem bate atrás tem culpa. Mas se o réu prova que ele não teve, ou que foi uma culpa de terceiro, ou tudo mais, ele se livra daquela responsabilidade. Ou seja, você ainda vai discutir culpa. Na responsabilidade objetiva, você não traz o elemento culpa para discussão. Aqui você vai discutir culpa. O causador do dano pode comprovar a ausência de culpa, mas o ônus é dele. Então não é quem alega a prova. Não, aqui presume e que se não for, o ônus está sobre o réu. Já a responsabilidade objetiva, o autor também não precisa provar a culpa do réu, tem inversão. Contudo, não basta que o réu prove que não teve culpa, ele tem que provar a culpa de outro, ou da vítima, ou de terceiro, ou caso fortuito, ou força maior. Então ele vai ter que provar além para não ser responsabilizado. Aí aqui tem um quadro. Tanto em uma como em outra, a inversão do ônus, né? Mas vai variar o que você tem que comprovar nesse ônus. Antigamente, gente, a culpa, ela era dividida em 3 modalidades. Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão. Eu lembro eu fazendo voto em 2012 no tribunal usando essa expressão que já caiu como no Código Civil, que é a culpa in vigilando, in eligendo e in custodiando, né? Que são as trazidas aqui pelo 932. Hoje em dia elas não são consideradas mais modalidades de culpa, mas sim de responsabilidade objetiva. É isso que o meu examinador ficou me colocando na parede, falando, e o cachorro, o dono pelo cachorro é o quê? É responsabilidade objetiva ou culpa presumida? Aí eu não conseguia falar e era responsabilidade objetiva. Por quê? Porque você não olha o elemento interno, você não vai olhar o elemento do pai. Vamos ler aqui os artigos, quais são essas hipóteses? 932 são também responsáveis pela reparação civil, volta e meia isso cai em prova, hein, gente, em teste principalmente. Os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade ou sua companhia, que é o tal do incustodiando, acho que vigilando, aqui é vigilando, Os pais, então, pelos filhos menores que estiverem, vamos lembrar disso aqui que a gente vai falar melhor, sob sua autoridade ou sua companhia,
o tutor e curador pelos pupilos e curatelados que se acharem nas mesmas condições, o empregador ou comitente por seus empregados serviçais prepostos no exercício do trabalho que eles competiram em razão deles, os donos de hotéis, hospedarias, isso aqui que eu sempre vejo caindo, os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fim de educação, pelos seus hóspedes, moradores, educandos. Os que gratuitamente houverem participado dos produtos do crime até a concorrente quantia. Então isso aqui é o quê? É um responsabilizado pelo outro, né? Então eu me responsabilizo pelo dano do outro. Então é o direito civil colocando a responsabilidade sobre um terceiro pelo dano feito por alguém ou um cão, né? Enfim. Mas as pessoas, aí fala aqui no 933, as pessoas indicadas no artigo 1 ao 5 do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos. Aí fala aqui o 936, o dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado se não provar culpa da vítima ou força maior. Aqui é pelo cachorro, mas aqui pelas pessoas e tal. Antigamente chamava isso aqui de culpa presumida, ou essas três modalidades, culpa indigilando, eligendo e tal. Esses dias mesmo, eu acho que eu escrevi alguma coisa, que você fala assim, é a antiga chamada culpa em eligendo, assim. Ela continua, você pode dizer, eligendo é sempre assim. Como que foi que eu falei do eligendo? Era um caso de Sabesp, a Sabesp contratou uma empresa para fazer uma obra, e aí fez danos na casa da assistida. Aí ela falou, não, mas foi a empresa. Eu falei, é o que se chamava de culpa em eligendo. Você contratou a empresa que você quis. A minha assistida não pôde decidir qual era a empresa de engenharia que ia fazer a obra. Então você elegeu mal, você vai se responsabilizar. Mas era a responsabilidade objetiva pelo CDC. Eles estavam discutindo que não era CDC e tal, mas consumidor bystander, né? Ele sofreu dano, então... Você quer me avisar do intervalo? Ou eu viajei? Tá. E aí, a gente vai até o quê? 10h40, né? Tá. Então, essa aqui o que se chamava antes, culpa presumida, hoje em dia é responsabilidade objetiva, gente. Uma das modalidades de responsabilidade objetiva. O artigo 934 assegura o direito de regresso contra o responsável por esse dano, que fala aqui, aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absolutamente ou relativamente incapaz. Isso aí, a doutrina diz que é uma questão moral, que assim, um pai cobrar do filho depois, sabe? Meu filho de 13 anos fez alguma coisa, eu ressarço o dano e vou cobrar do meu filho. Então assim, o empregador cobra pelo dano que o empregado fez, você vai cobrar. A exceção só é o pai que não vai poder cobrar do filho. Aí aqui traz essa exceção, a responsabilidade civil do incapaz não é solidária, mas sim subsidiária e deve ser equitativa, mantendo-se patrimônio mínimo. Eu acho que isso aqui já caiu em prova da defensoria também. O que é isso aqui? Eu vou ler aqui o artigo, depois a gente fala sobre ele. O incapaz responde pelos prejuízos que causar se as pessoas por ele responsáveis não tiverem a obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Então, o pai vai ser responsável pelos danos que o incapaz fizer. Mas, se ele não tiver bens, o incapaz vai responder. E aí, só que aí o que fala tem que manter o patrimônio mínimo, você tem que manter a dignidade ali daquele incapaz, né? Quando o incapaz é criança ou adolescente, você pode ir pelos princípios da infância, né? Quando não é tipo uma pessoa com uma questão mental, você pode ir pelos princípios humanitários, do porquê que esse artigo existe, né? A indenização prevista nesse artigo, que deverá ser equitativa, não terá lugar se privar do necessário ao incapaz ou às pessoas que dele dependem. Então, qual que é o caso que o incapaz pode responder pelo seu próprio dano? Caso que o incapaz recebe pensão, ou então é herdeiro. A gente pega na casa, tem um dos herdeiros é incapaz, aí deposita nos autos o quinhão dele, hereditário lá, ele vai administrar quando ele tiver 18 anos. Se esse menino me fizer alguma coisa quando tiver 12, eu vou lá cobrar do quinhão que tá lá. Se os pais não me pagarem, eu vou lá, entro no processo e falo, esse incapaz tem dinheiro aí depositado e ele tá me devendo, eu vou pegar tudo. Mas aí vamos falar, tudo bem, mas não podemos reduzi-lo à penúria. Aí tem aqui os detalhinhos. Em caso de emancipação voluntária, então ele tem 17 anos, ele está emancipado, ele responde ou não responde? Ele já pode responder por esse dano?
E aí o entendimento é que a responsabilidade vai ser solidária entre ele e o pai. Você pode cobrar dos dois, qualquer um e tal. Aí eu vou falar, preguiça de ler essas coisas, mas é bom que ele... Não preguiça por mim, por vocês, de ficar ouvindo, mas é exemplificativo porque todas essas jornadas de direito civil, elas são fruto de discussão de caso prático e doutrinário, né? Aí fala aqui, relativamente ao artigo 928. A única hipótese em que poderá haver responsabilidade solidária do menor de 18 anos com seus pais é tendo sido emancipado. A impossibilidade de privação do necessário à pessoa, aqui para não reduzi-lo à penúria, traduz um dever de indenização equitativa e tal. E aí aqui fala que também o pai e o tutor não podem ser reduzidos à penúria para pagar um dano que o incapaz tenha feito. Uma questão de coerência, né? Então fala aqui, ó, de modo que a passagem do patrimônio do incapaz se dará não quando esgotado todos os recursos do responsável, mas se reduzidos eles ao montante necessário à manutenção de sua dignidade. Também o tutor e o pai e tal também que são de dignidade, né? Aí aqui uma coisa meio óbvia, dizendo que o incapaz vai ser o devedor principal em casos de atos infracionais. Aí é ele, né? Obviamente não vai ser ninguém vai responder por ele. Quando eu era pequena eu achava que meu pai pedia preso, alguma coisa que eu fizesse e tal, mas nesse caso não. É necessária nesses casos a demonstração de culpa do incapaz para que os pais respondam. Ele tem que ter tido culpa naquela conduta, então vai ter uma análise de um requisito objetivo. Então, por causa disso, porque assim, a responsabilidade do pai pelo filho, ela é objetiva. O filho fez, o pai vai pagar. Ninguém vai ter que ver se o pai teve responsabilidade, teve culpa naquele ato que o filho fez. Agora, a responsabilidade do filho é subjetiva. Então, a do filho, você vai ver se ele realmente concorreu para aquilo. Se ele teve culpa naquilo. Então, por causa disso, é chamada uma responsabilidade objetiva indireta ou objetiva impura. Por quê? Porque ela não é totalmente objetiva. O elemento culpa entra em algum momento. Entra no momento de ver se aquele dano, se o incapaz teve culpa naquele dano. Uma vez concluído que teve, aí o pai vai responder objetivamente. Então, tem gente que chama a doutrina aqui objetiva indireta ou objetiva impura. Tem uma discussão aqui se é necessário guarda. Porque aí os pais estão separados, a criança faz uma arte aí quando tá com a mãe, que tem a guarda, o pai vai responder? O entendimento aqui responde sim. Porque o artigo traz uma dualidade nisso, né? O artigo fala aqui, ó. Vamos lá ver. O artigo fala: os pais pelos filhos menores que estiverem sob a sua autoridade ou sob a sua companhia. Então, o pai vai falar: não, mas não era meu dia de visita. Ele destruiu o seu carro na guarda da mãe. Meu dia de visita é daqui 15 dias. Mas o entendimento é que o pai que não tem a guarda do filho também responde pelos danos, né? Justamente porque é uma responsabilidade objetiva, né? Porque se a gente for ver a culpa que a mãe teve na guarda, a mãe não olhou e não sei o que lá, você está falando de responsabilidade subjetiva. Você está falando de objetiva, ó, o pai responde pelo filho por uma mera questão de que o filho não vai ter patrimônio para responder pelos seus próprios danos, então tem que ir para os dois que são responsáveis, né? Tá, vamos lá. Não é necessária a guarda legal. Ambos os genitores, tal. Aí eu trouxe aqui, gente, um julgado aqui do final do ano passado, que me deixou até um pouco de cabelo em pé, pelo tanto de casos que a gente pega assim. Tá dizendo aqui que os pais, eu vou ler pra vocês. Os pais do portador de esquizofrenia paranoide, que seja solteiro, ou seja, não tem a mulher ali pra segurar a bucha, ou o homem, né, maior de idade, more sozinho, não tá dizendo que ele tem que ser interditado, não. Ele só tem esquizofrenia, mora sozinho e tudo mais. Tem responsabilidade civil pelos danos causados durante os recorrentes surtos agressivos de seu filho, no caso em que eles, plenamente cientes dessa situação, tenham sido omissos na omissão de quaisquer medidas com o propósito de evitar a repetição desses fatos. Deixando de tomar qualquer atitude para interditá-lo ou mantê-lo sob sua guarda e companhia. Isso é super complicado, gente, porque outro dia eu peguei uma mulher na triagem, eu tava querendo chegar lá com o clássico pleito de internação do filho. Internação compulsória. A defensoria a gente não pega a caso de internação compulsória, porque o entendimento é que
não sei se vocês já tiveram aqui, internação compulsória, tem que ser requerida pelo médico, ou da médica e tal. Quem já viu de perto esses casos fica dividido, porque é pesadíssimo, mas é uma posição institucional. Então, a gente não entra com internação compulsória. Ah, não, eu quero tirar meu filho de casa e tal. Aí, não consegue fazer nada com o filho, depois você vai ter que se responsabilizar. E assim, cada vez mais é difícil interditar alguém, porque mudou, né, o regulamento, agora você tem que dizer exatamente para quais os atos em que ele está incapaz e tudo mais, não é aquela coisa, ah não, incapacidade geral. E gente, vocês já lidaram com esquizofrênico? Você não consegue mandar nele. Você não consegue dizer, filho, não agrida as pessoas, ou então manter ele dentro de casa. Outro dia eu peguei uma mulher, gente, eu fiquei com uma pena. Ela veio com um pleito de internar compulsoriamente. Aí, ó, não fazemos tal. Por que você quer internar? Meu, porque ele tem me batido, o rapaz tinha HIV, batia, fazia todo mundo sangrar, ficava todo mundo em pânico. Ele era esquizofrênico, também usuário de droga, morava com um padrasto. Ela era casada com uma pessoa que não era pai dele, o cara exausto, queria sair de casa e tal. Aí você tem que dizer pra pessoa, você tem que tirar ele de casa, bota ele na rua, aguenta. Porque eu falo, os dois eram idosos já. Aí eu falo, vocês não têm obrigação de ter uma pessoa maior de idade dentro da sua casa. Você não tem obrigação. Pai não tem obrigação. Tem um monte de filho que acha que vai ficar plantado na casa do pai. A hora que o pai quiser que ele saia, vai sair. Então eu falava isso falava, você não tem obrigação. Mas e falar pra uma mãe largar o filho todo cheio de problema pra fora de casa? Pior que algumas chegaram num ponto que até fazem, mas assim, que nem esse caso ele não era interditado. Eu peguei dois, um tinha 14 anos, 1,80 m, descia o cacete na mãe, e o outro ele era interditado juridicamente, e a mãe era responsável. Então, como você vai falar pra ela, abandona, pois se ela é legalmente a responsável? Os danos causados, você vai dar resposta. Pois é, aí nesse caso eles me perguntaram, eles falaram, mas se ele fizer alguma coisa, a gente se responsabiliza. Aí isso aqui foi um precedente do STJ, informativo e tudo mais, mas não é tão fácil. Você vê que aqui é cheio de requisito, né? Recorrentes surtos agressivos, não fizeram nada para interditar. Então eu acho que é bem específico, acho que não é uma aplicação imediata. Então eu recomendo que você bote ele para fora de casa. Se acontecer alguma coisa, vamos ver se na ação judicial consegue responsabilizar. Porque assim, é uma situação super difícil. E aí você vai responsabilizar e, enfim, eles têm vontade. Foi condenada pelo filho dela caçador de esquizofrenia para pagar indenização. Ou então. Por conta desse. Mas às vezes nossa, e pra comprovar. Quando tem uso de droga, potencializa de. Então, aí tem. Mas assim, isso aqui pra mim é um precedente pra abranger o uso de droga, por exemplo. Surto de droga, sabe que a pessoa usa droga, tem surtos recorrentes, por que não também aplicar? Mas assim, aí a gente olha pelo outro lado, as mães que vêm e não conseguem fazer nada. Enfim, é triste, gente, mas isso aqui é um precedente bem. Eu não imaginava que eles iam decidir nesse sentido, mas. Porque se não foi interditado, né? Porque o Ministério Público pode interditar. O cara tá causando, o Ministério Público entra com interdição. Tipo, não é responsabilidade não só da mãe. A sociedade inteira pode, né, por meio do Ministério Público, interditar uma pessoa. Mas agora é só relativo também? E agora eles falam só em interdição relativa, assim? Então, porque de um esquizofrênico, uma pessoa que consegue se mexer, tomar banho, conversar, difícil. A interdição total é fácil quando a pessoa tá acamada, em coma, assim. No mais, eu tenho pegado laudos, os laudos têm vindo assim, ele é incapaz para dar quitação, comprar, tipo, expressões do Código Civil, casar, blá blá blá, tá tudo lá, morar sozinho, tudo lá. Aí aqui, empregador pelo empregado, não necessariamente há vínculo de emprego, tá? Emprego formal, tipo, o camelô, se eu tô empregando e tudo mais, ele causa um dano, também eu posso ser responsabilizado. Aí aqui está falando o comodante pelo comodatário no caso de empréstimo de veículo. Essa é uma questão bem sensível também, porque acontece muito, e o entendimento é que, em geral, sim, o pai é responsabilizado pelos danos que o filho causa. Não penalmente, né? Mas civilmente sim. Então você emprestou o carro, não só pai, né, gente? Você deu o seu carro na mão de alguém, se ele causar dano, você é responsabilizado civilmente. E locadora de veículo responde pelos atos causados pelo locatário. Sumulado, gente. Súmula 492 do STF. A empresa locadora de veículos responde civil e solidariamente com o locatário pelos danos por ele causados a terceiros no uso do carro locado. Claro que ela vai cobrar de você depois, né? Ela não fará uma caridade. Gente, vocês querem fazer um intervalo agora? Daqui a pouco? O que vocês acham? Pode fazer um intervalo. Tá bom.